Graça e paz. Mais um dia eu venho aqui para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Espero que vocês estejam bem, que o Senhor esteja fortalecendo cada um nesse momento. E é uma palavra que eu li recentemente também ouvi ela ser citada durante uma ministração. E é uma palavra que tocou bastante ao meu coração. E eu queria compartilhar ela com vocês. E ela se encontra em Marcos, tá? No capítulo 2. Vou começar a ler a partir do versículo... Vou começar desde o primeiro. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus estava ali em Cafarnaum, estava na casa, estava declarando a palavra, falando para muitas pessoas. E cada vez que sabiam onde Jesus estava, se juntava sempre uma multidão muito grande. E eu não sei qual era a circunstância da paralisia desse rapaz que é citado aqui na palavra. Mas ele também tinha fé, ele buscava um milagre, mas ele tinha 4 amigos que fizeram a diferença na vida dele. Né? Então, Deus me trouxe essa palavra e ela me fez refletir muito. E com quem nós temos andado? Com quem nós temos criado uma ligação? Né? Com quem nós temos gerado uma aliança? Além de Cristo, obviamente. Quem são as pessoas que estão nos rodeando? Quem são as pessoas que estão convivendo no nosso meio? Quem são as pessoas que estão participando das nossas vitórias, das nossas necessidades? Quem são essas pessoas? Aqui fica muito claro quando Jesus diz: e vendo-lhes a fé. Não foi somente a fé do paralítico que ele viu a fé dos amigos. Imaginem vocês, vocês estão numa dificuldade e os amigos de vocês começam a correr de todas as formas possíveis e impossíveis, né, para algumas pessoas. Esses amigos, eles subiram na casa, levando a maca do paralítico com o paralítico em cima, abriram o telhado. Creio eu que naquela época o telhado devia ser de palha, então seria um acesso razoavelmente mais fácil. Mas assim, eles tiveram o trabalho de subir, tá? Eles subiram, não somente eles, mas subiram com a maca, subiram com a pessoa que estava doente, o amigo deles. Abriram o telhado exatamente no lugar onde Jesus estava assentado, ensinando, declarando a palavra, sabe? Declarando ali as suas bênçãos, e foram descendo esse paralítico, cada um segurando de um lado por cordas, e foram descendo até onde Jesus estava. Jesus não somente olhou para o enfermo na frente dele, mas olhou para os amigos, e eu imagino essa situação. Jesus olhando para cima, vendo aqueles amigos descendo, né, o amigo paralítico, e olha assim, e Jesus, eu imagino, né, Jesus olhando, nossa, que fé tamanha, né, que fé esses amigos tiveram, e que amor estes amigos tiveram,
que viram a pessoa ali naquela situação, deviam ser amigos próximos, deviam ser amigos chegados, que conheciam a sua necessidade, e eles foram lá, não se importaram com os obstáculos, não se importaram com o trabalho que eles iriam ter, mas eles tinham a certeza de que se eles colocassem aquele amigo na presença de Jesus, esse amigo seria curado. Não só pela fé do próprio amigo, mas pela fé deles, que eles moveram toda uma situação para poder botar esse amigo na presença de Deus. Que tipo de amigo tu tem sido? Que tipo de amigo tu tem se mostrado ser? Tu é aquele amigo que tá ali na hora boa, na hora ruim, na hora da necessidade, na hora da doença. Tu é aquele amigo que tá ali sempre incentivando, sempre apoiando, mostrando o melhor caminho. A gente sabe que nós temos amizades com pessoas que também não são cristãs. Mas que tipo de amigo tu tem sido? Que tipo de amigo tu tem te mostrado? Tu é aquele amigo que incentiva? Tu é aquele amigo que coloca o teu amigo na presença de Cristo? Tu tem colocado os teus amigos na presença de Deus? Tu tem colocado os teus familiares na presença de Deus? Tu tem envolvido eles nisso? E as pessoas que têm andado contigo? São pessoas que te aproximam de Deus ou são pessoas que te afastam de Deus? Quem são essas pessoas? A Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que nos afastam ou pessoas que nos aproximam de Deus. Aqui eu quero deixar muito bem frisado essa passagem de Marcos, dos 4 amigos, que eles fizeram questão de aproximar esse amigo que estava enfermo, um amigo paralítico, na presença de Jesus. Eles não mediram esforços. Marquem bem isso. Eles não mediram esforços para botar esse amigo na presença de Jesus, para que ele fosse curado e pudesse voltar a ter uma vida plena. De repente voltar a trabalhar, voltar a sustentar sua casa, sustentar sua família. Eles não mediram esforços. Deus, ele é tão bom conosco que ele nos presenteia com pessoas assim, né? Pessoas que nos auxiliam e também coloca pessoa nos nossos caminhos para que nós possamos auxiliá-las nesses momentos também. Eu tenho vivido uma experiência que já não é de hoje, né? Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que me rodeiam, porque são pessoas que não medem esforços para auxiliar não só a mim, mas auxiliar minha casa, minha família, quando a gente tem algum momento de necessidade, sabe? Eu louvo a Deus muito, muito por isso. E eu também tento ser essa amizade, que tenta aproximar as pessoas de Deus, que tenta aproximar as pessoas desse amor que hoje eu vivo, desse amor que hoje eu conheço, sabe? Tem dias que a gente se abate, tem dias que a gente fica amargurado com as circunstâncias, mas sempre tem um amigo ali para nos motivar, para nos levantar, para nos trazer uma palavra de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos edificar. E eu louvo a Deus por isso. Então, hoje eu queria que vocês pudessem refletir da mesma forma que eu tenho refletido em quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são as nossas amizades e que tipo de amizade nós temos sido. Lá em Provérbios 17, nos diz assim: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz um irmão. E isso é muito verdadeiro e isso é muito maravilhoso também. Existem pessoas que chegam na nossa vida que não tem nenhuma ligação sanguínea conosco, não tem nenhuma ligação familiar, simplesmente aparecem nas nossas vidas, cruzam o nosso caminho e se tornam irmãos, se tornam legitimamente irmãos, né? Muitos deles eu digo que são meus irmãos não só em Cristo, mas eu amo como se fossem meus irmãos de sangue mesmo, sabe? Porque
fazem parte da nossa vida, fazem parte, se tornam parte da nossa família, sabe? E estão ali nos abraçando, nos acolhendo, nos exortando quando necessário, nos auxiliando quando necessário, sabe? Então, amo o amigo em todo tempo, e na necessidade nasce o irmão. Então, cultivem boas amizades, guardem esses anjos que o Senhor coloca ao redor de vocês, ao nosso redor. Guardem eles em oração, guardem a vida deles, apresentem eles diante de Deus, apresentem ele diante das suas orações, né? Se tu tem um amigo que não é cristão, fala de Jesus hoje para ele. Fala do amor de Deus hoje para essa pessoa. Seja esse amigo, assim como tá aqui em Marcos, seja esse amigo que leva o outro amigo na presença de Deus, na presença de Jesus, para ele ser curado, para ele ser transformado, para ele ser cheio do Espírito Santo, para ele ser renovado. Sabe, às vezes é só isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma palavra amiga, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho amigo, um empurrãozinho abençoado também, para que algumas coisas comecem a fluir, para que algumas coisas comecem a acontecer na nossa vida. Talvez esse paralítico, a gente não sabe há quanto tempo, se ele nasceu paralítico, se aconteceu alguma coisa, e nós não sabemos há quanto tempo ele estava nessa situação. Né? Talvez ele por ele mesmo não conseguisse buscar Jesus, talvez ele cresce, mas ele não conseguisse ir até a presença de Jesus, até onde Jesus estava. Mas os amigos dele conseguiram fazer isso. Os amigos dele conseguiram levar ele na presença de Jesus. Conseguiram descer ele, não mediram esforços para colocar ele na presença de Jesus. Então, se questione sobre isso, reflita sobre isso. Que tipo de amigo você tem sido e que tipo de amigo tem cercado vocês, sabe? Com quem você tem andado? Você é o amigo que aproxima ou você é o amigo que afasta? Você tem amigos que te aproximam de Deus ou você tem amigos que te afastam de Deus? Não quero que pensem que eu tô querendo dizer que tu não pode andar com uma pessoa que não é cristã. Não, longe disso. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os fariseus. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que não conhecem a palavra. Jesus veio para aqueles que não tinham sabedoria. Jesus veio para aqueles que não criam. Jesus se sentou à mesa com pecadores, com prostitutas, com ladrões. Jesus se sentou à mesa com pessoas que eram colocadas de fora, né, pelos religiosos, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, mas não praticantes. Então, acolhe quem está ao teu redor. Mas se tem uma pessoa que tu acha que de alguma forma te afasta da presença de Deus, então tu inunda essa pessoa da presença de Deus. Seja tu a diferença. Tu tem o poder. Deus disse que nós somos o sal e a luz da terra. Seja tu luz na vida desse amigo, ou amiga, ou parente, enfim. Faz como está aqui na palavra. Não mede esforços para aproximar essa pessoa de Deus. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. A gente sabe que hoje tá tudo muito complicado, né? Tá tudo muito difícil. São guerras, são brigas, são desavenças, são N situações. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e amanhã e até o dia que Jesus voltar. Ele continua sendo o mesmo. Assim como ele não mede esforços para te abençoar, não meça esforços para abençoar quem está ao teu redor. Não meça esforços para abençoar as pessoas que Deus coloca no teu caminho. Não mede esforços.
Às vezes, a gente deixa de abençoar uma pessoa porque não tá num dia muito bom, mas aparece alguém precisando mais do que tu. Então pensa nisso. Pensa nisso. Reflete nisso. Reflete nessa palavra que tá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 do versículo 1 ao 5. Reflete nisso. Reflete lá em Provérbios 17:17. Reflete nessas palavras, sabe? Busca isso. Busca ser esse amigo. Busca ser influenciador e não influenciado. Busca ser o motivador. Busca ser aquele que traz alegria num dia de tristeza. Busca ser aquele que leva alguém a alcançar uma cura. Busca ser aquele que faz a diferença aonde está e com quem está. Busca ser como esses amigos que não mediram esforços. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento para os meus amigos e irmãos em Cristo que têm me auxiliado numa situação bem complexa que a gente passou agora recentemente, ainda estamos passando, mas eu louvo a Deus que Ele me deu esses anjos que nos ajudam, né? Eu tenho uma vizinha maravilhosa que me ajuda sempre quando a gente tem uma necessidade. Tenho os meus irmãos em Cristo, do ministério onde eu congrego, que tem nos auxiliado de uma forma assim tremenda, né? Não somente nos auxiliando com palavras, mas dentro do conhecimento que eles têm, né? Eu louvo a Deus por esses irmãos e por isso até mesmo Deus me trouxe tão forte essa palavra, né? Principalmente ali em Provérbios 17:17. Ama o amigo em todo o tempo, e na hora da aflição ele se torna um irmão. Então, ame aqueles que estão ao teu redor. Traz eles para perto de Deus. Mostra para eles, né, o amor de Jesus. E também recebe isso. Se permita receber esse cuidado. Se permita receber esse carinho. Se permita, simplesmente se permita. Deixa, às vezes, ser curado através dos amigos. Que essa palavra hoje possa te trazer muita clareza, que essa palavra hoje possa te fazer refletir e que ela venha te abençoar de alguma forma. Que de alguma forma o Senhor hoje ele possa tocar o teu coração e ela venha te abençoar. Ou através dessa palavra, hoje tu possa abençoar outras pessoas que estão ao teu redor. Seja um abençoador. Seja luz, seja sal, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Faz a diferença. Não importa onde tu tá, tu pode estar no lugar mais escuro, tu pode estar no lugar com a maior dificuldade. Deus sempre vai levantar alguém para te auxiliar, ou vai te levantar para auxiliar alguém. Só se permita ajudar e se permita ser ajudado. Porque o amor de Jesus é isso, é dar amor e é receber amor. Seja a diferença, seja o amigo bom, seja abençoado. Que Deus hoje possa cobrir a tua casa, a tua família, toda e qualquer necessidade que tu esteja tendo hoje. Que Ele venha te suprir, que Ele venha te encher de amor, que Ele venha te encher de ousadia, para que tu venha fazer a diferença. Seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.